Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis se revoltou ao comentar a aposentadoria compulsória imposta à juíza Ludmila Lins Grilo, baseada em um alegado interesse público. A deputada apontou: ela é uma juíza conservadora. Ela falou a respeito dos inquéritos, ela não concorda com os abusos do Supremo. Será que não é por isso que ela está sendo afastada? A deputada comparou com outro caso em que uma juíza soltou um homem após um homicídio, alegando que a prisão só deve ser utilizada em último caso. Bia Kicis relatou: ele foi para a audiência de custódia e menos de 16 horas depois estava solto. Respondendo a um questionamento, a deputada disse: pois é, a Constituição não vale mais, não está valendo muita coisa não. Bia Kicis prosseguiu: ele deixou uma mulher viúva e 3 crianças órfãs, e a juíza achou que não tinha problema, mandou ele para casa. A deputada desabafou: essa juíza não vai ser afastada pelo CNJ. Essa juíza não vai ser aposentada porque ela está na linha de muitos juízes, desembargadores, conselheiros do CNJ, de que a prisão é um castigo que não deve ser dado, a não ser se você for bolsonarista, a não ser se você for apoiador do ex-presidente Bolsonaro. A deputada se exaltou: se você for conservador, você pode ser preso. Contra essas pessoas, pode tudo. Pode prender, não precisa de devido processo legal, pode caçar, enquanto os verdadeiros criminosos estão sendo soltos. Hoje, o maior crime que existe é o crime da desinformação. Falar alguma coisa que não deve ser dita, na visão deles, mesmo sendo verdade. Se é uma verdade inconveniente, é considerado fake news. Essas pessoas devem ser caladas, censuradas, mas um ato pode ser mandado para casa. E essa juíza não vai ser cassada, mas a Ludmila Lins Grilo foi aposentada. Bia Kicis disse: isso é muito revoltante, muito absurdo. Aí alegam que ela tinha baixa produtividade, morosidade, atividade paralela. Que eu saiba, ela era professora e juiz pode dar aula. Há ainda, segundo o processo administrativo, manifestações político-partidárias. Quero ver se o Lula 22 também vai ser aposentado. Vamos ver? Uma pessoa se manifestar como conservador e repudiar inquéritos ilegais não é manifestação político-partidária. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE e atual corregedor do CNJ, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Salomão é considerado candidato ao STF a ser nomeado por Lula. A decisão confisca, de forma indiscriminada,
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Na quarta-feira também o Tribunal de Justiça de Minas aposentou compulsoriamente, gente, a juíza Ludmila Lins Grilo. Ela foi afastada pelo CNJ em fevereiro por críticas ao inquérito do STF que apura supostas fake news. A aposentadoria compulsória é assinada pelo presidente do TJ, desembargador José Pereira Filho, e no afastamento consta justificativa de interesse público. Ela vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Então não vai se aposentar com o salário inteiro de juiz, tá? Tem gente que fala, essas aposentadorias, elas são um verdadeiro prêmio. De fato, são, quando a pessoa se aposenta com o dinheiro integral, mas tem um detalhe, né? Ela é uma juíza conservadora, ela falou a respeito dos inquéritos, ela não concorda com os abusos do Supremo. Será que não é por isso que ela está sendo afastada? Enquanto que tá cheio de juiz corrupto que continua no cargo, tá? Agora mesmo, esses dias, uma outra juíza de Minas Gerais, eu falo isso porque a Ludmila é de Minas, era juíza de Minas, uma outra juíza de Minas Gerais soltou de um motorista de aplicativo, era um caminhoneiro casado com 3 filhos, inclusive gêmeos, um mais velho, 2 gêmeos, tá? Crianças novas de 9 anos de idade, eu acho que um de 13, e ele nas horas vagas dirigia, né, aplicativo, que deve ser o Uber, carro de aplicativo. Ele foi assassinado por um monstro que para roubar um celular, tá? E aí ele foi para audiência de custódia, menos de 16 horas depois ele estava solto. José Souza, não é estranho ter que fazer uma lei fazendo valer a Constituição, ou a Constituição não vale mais? Pois é, não tá valendo muita coisa mesmo não, tá valendo quase nada, né? Então, olha só, a juíza, essa juíza de Minas, soltou na audiência de custódia, mandou para casa esse assassino. E disse lá que a prisão é uma medida extremada, que só deve ser usada nos últimos casos, em último caso, que ele tinha residência fixa, que tirou uma vida de um pai de família, gente. Deixou uma mulher viúva, 3 crianças órfãos. E a juíza achou que não tinha problema, que ele podia ir para casa, que não oferece risco na sua decisão. Falou que ele devia... Narciso Cavalaro, amo você, obrigada. Falou o seguinte, que ele não deveria cometer crimes. Ai, se comporta. Ai, não vai sair por aí matando mais ninguém não, tá? Essa juíza não vai ser afastada pelo CNJ. Essa juíza não vai ser aposentada. Por quê? Porque ela tá na linha, que é a linha de muitos juízes, desembargadores, conselheiros do CNJ, tá? De que realmente a prisão é um castigo que não deve ser dado, a não ser se você for bolsonarista, a não ser se você for
apoiador do ex-presidente Bolsonaro, se você for conservador, aí você pode ser preso. Porque, como disse o ministro Gilmar, parece que no Roda Viva, estávamos sendo governados por pessoas dos porões. Então eles vão jogando esse tipo de coisa, né? E aí parece que contra essas pessoas dos porões, que é como o sistema vê a gente, pode tudo. Pode tudo, pode prender, não precisa de devido processo legal. Pode tudo, pode caçar. Entendeu? Enquanto os verdadeiros criminosos estão sendo soltos. Então, assim, hoje, o maior crime que existe é o crime da desinformação. É fazer fake news. É falar alguma coisa que não deve ser dita, na visão deles. Tá? Mesmo sendo verdade. Mas se é uma verdade inconveniente, é considerado fake news. Essas pessoas devem ser caladas, censuradas, né? Agora, pode ser mandado para casa, que não apresenta risco à sociedade. E essa juíza não vai ser cassada, mas a Ludmila Grilo foi aposentada. Uma juíza jovem, aposentada, gente. Isso é uma coisa, assim, muito revoltante, muito absurda. Aí alegam que ela tinha baixa produtividade, morosidade, né? Atividade paralela, empresarial, que eu saiba, ela era professora e juiz pode dar aula. Não tem o menor problema ele dar aula. Agora, se é questão, ainda segundo o processo disciplinar, manifestações político-partidárias, gente, os juízes, eu quero ver se o Lula 22 também vai ser aposentado, então, vamos ver, né? Porque uma pessoa se manifestar, né, como conservador, né, e repudiar inquéritos ilegais, isso não é manifestação político-partidária. A maioria das associações não entrou no debate público para tratar dessas questões. Parece estar ao lado do STF. Hoje em dia, não temos mais certeza sobre qual decisão foi dada realmente por íntima convicção do juiz e qual foi proferida por meio do CNJ, disse a juíza. Terrível.